E aí, meu amigo? Tá bacana. Pois é, meu patrão, eu quero fazer aqui uma gravação com você, porque Mas tem... que é sempre? Não, porque tem um grande amigo seu no Brasil, chamado Lourinho, Certo. né, que trabalhou com a gente, alguma Isso. turma da gente, e tem saudade de você, das suas palhaçadas, não sabe? Rapaz, meu amigo, onde anda aquele cabo? Aquele cabo tá no rumo do Parapé, ele agora é motorista de uma empresa lá e tá ganhando dinheiro por lá. Rapaz, nunca mais ouvi o cara. Pois é, senhor, eu soube que você faz um negócio aí. Rapaz, é remédio dos passarinhos, sabe? Remédio do passarinho? É. Qual é o passarinho que você gosta de remedar? Um tal de tucano. Pois, começa aí. Também sem vergonha um pouco também, né, senhor? Rapaz não. A boca bonita. Não, fica sério, pô, fica sério. rapaz. Hã? O cara tá com um passarinho, rapaz. Você que é artista da Globo, o cara não pode começar não. É. Vai, Atenção, 1, 2, 3, gravando. Rapaz, tu atrapalha. Não, porque eu não aguento, moço, vai, vai. Vai ficar sério. Vou ficar sério, moço, vai. Não aguento não.